Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Antes de iniciarmos a exposição propriamente dita, vamos enaltecer a figura de um espírito que muito contribuiu e ainda continua contribuindo pela divulgação da doutrina. Falamos de Frederico Figner, nascido em 12 de dezembro de 1866 na Tchecoslováquia e desencarnado em 19 de janeiro de 1947. Saiu do lar por volta dos 16 anos rumo aos Estados Unidos e depois emigrou para o Brasil, onde casou-se e formou família. Israelita de nascimento, não era muito simpático ao cristianismo, até conhecer, por intermédio de Pedro Sayão, a doutrina espírita. Passou a estudar com entusiasmo o cristianismo e o espiritismo, tornando-se médium receitista e passista, trabalhando dedicadamente na Federação Espírita. Seus serviços de beneficência e assistência social exemplificavam a doutrina que pregava através da imprensa e pela palavra. Por ocasião do seu desencarne, foi classificado como o mais brasileiro dos estrangeiros, o cidadão dos mil amigos, o protetor dos necessitados, filantropo dos mais legítimos e dedicado. Considerado como espírito de escola, por possuir todas as grandes virtudes cristãs que mais enobrecem as almas de alto grau de progresso. Um exame atento da obra, nos conhecimentos, na ética, no caráter de Frederico Figner, nos leva à convicção de que ele foi um missionário e cumpriu a sua missão com perfeita segurança. Ele é autor espiritual do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nesta obra, ele usa a alcunha de Irmão Jacó. Então aqui, a nossa homenagem a este espírito, que através das suas obras ainda continua inspirando a todos nós que aqui nos encontramos. O tema A Realeza de Jesus é algo que vem a enaltecer ainda mais a essa figura ímpar, que é o nosso modelo e guia, pois Jesus sempre recebeu, por parte dos seus contemporâneos, das autoridades, dos religiosos, um certo desdém, porque havia no ar, havia nos diálogos dos hebreus, dos judeus, algo como que aquele Messias enviado seria o rei dos judeus. Todos os judeus estavam aguardando um Messias, um rei, um lutador, um guerreiro, que empunhasse a espada e restituísse a sua nação. E é por isso que, entre os hebreus, muitas vezes ele foi louvado de tal forma pela multidão que chegou a preocupar sacerdotes, os seres considerados como aqueles da nata da sociedade, até mesmo os administradores do Estado, Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles tinham uma certa preocupação se Jesus assumisse realmente essa figura ímpar, assumisse de espada em punho essa atividade como sendo o rei dos judeus. E ele não veio a este mundo para pregar violência,
para defender uma determinada nação ou para defender um determinado povo. Muito pelo contrário, ele veio para pregar algo superior. Ele veio para nos legar algo que até então nós desconhecíamos, principalmente há 2000 anos. Quando Moisés estabelece as suas leis, ele também cria leis civis, cujo intuito era disciplinar o povo que, por ter estado por mais de 400 anos como escravo de várias nações, amolentaram o seu caráter, perderam o brio da nação e estava em decadência franca. E Moisés, para poder dominar este povo, para disciplinar este povo, instituiu a lei de talião para que eles pudessem atuar de uma forma mais comedida. Passa-se o tempo, chega Jesus, e esse povo ainda não estava totalmente esclarecido. Ainda apresentava o predomínio da ignorância, da sombra, que impedia o conhecimento a respeito dos valores espirituais, das verdades espirituais. Eles acreditavam, sim, nos anjos, mas essa crença que eles tinham a respeito dos anjos era algo deturpado. Eles acreditavam que os anjos eram seres especiais, criados de forma diferenciada por Deus, e que, portanto, eles não sabiam que eles, os judeus, os hebreus, também poderiam vir um dia a serem anjos e a usufruírem dessa felicidade que os anjos gozam. E é nesse ambiente que Jesus chega, impossibilitado de falar tudo o que tinha que falar. Ele então se predispôs a dizer o que era essencial e deixou para a posteridade para que o novo Consolador pudesse esclarecer aquilo que ele na época não pudera falar. Logo após a multiplicação dos pães para mais de 5.000 pessoas, essas pessoas começaram a acreditar realmente que ele, Jesus, era o Messias enviado. E começaram a crer também que ele seria o Rei dos Judeus. Principalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão depositava folhas de palmeiras sobre o chão para que Jesus passasse com a sua jumentinha. E eles, cantando hosanas, diziam: bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E essa cantiga, essa crença e esse movimento interno na população chegou a perturbar aqueles que dominavam o Estado. Perturbaram tanto os sacerdotes quanto até Pôncio Pilatos. E foi isso que levou ao julgamento, e naquele julgamento a pergunta fatídica de Pilatos a Jesus: tu és rei? E Jesus responde de uma forma que tira toda a preocupação de Pilatos. Jesus diz, vamos ler na íntegra o que é dito de acordo com o Evangelho. Pilatos, tendo então tornado a entrar no palácio e feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não está aqui. Pilatos lhes diz então: sois então rei? Jesus lhe respondeu: vós o dissestes, eu sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão
para fazer um testemunho da verdade. Quem quer que pertença à verdade, escutará a minha voz. E Jesus, preso, lenhado, machucado, usando uma coroa de espinho, sangrando, mostrava para o seu interlocutor total equilíbrio, total serenidade no seu íntimo. E Pilatos olhava aquela figura e achava muito estranho, porque normalmente aqueles que são condenados clamam por inocência, querem livrar-se daquele momento de qualquer forma. E Jesus não, ficava lá calado, simplesmente esperando que o tempo passasse, que a ação se consumasse, porque naquela época ainda se exigia sacrifícios, e ele se predispôs a passar pelo sacrifício para demonstrar para aqueles que o quisessem seguir que eles poderiam vencer todas as vicissitudes. E ele então passa pelo sacrifício para servir de exemplo. E nesse exemplo que Jesus se submete, ele cativa e continua cativando multidões, pois que a cruz que cada um carrega é algo significativo no entendimento do próprio cristianismo, porque a mensagem que Jesus nos trouxe durante todos os seus 3 anos de ministério nos mostram que a maior realidade é a realidade espiritual. Ele é enviado pelo Criador para vir à terra e para plasmar nos corações dos homens e da humanidade uma verdade. E essa verdade é proveniente do Pai. É uma verdade que liberta, que espanca as sombras e clareia as consciências e o entendimento. E por isso ele se permitiu ser levado ao holocausto. Era um ser puro, não tinha nada que expiar, não tinha nada que pagar. Se submete porque assim o quis, e também para cumprir as profecias que falaram a respeito dele. E naquele momento, perante Pilatos, ele então diz: sou o rei, mas o meu reino ainda não é daqui. E aí nós nos colocamos a refletir. E os Espíritos vêm a nos ensinar que Jesus está a falar a respeito da vida futura, que Ele está a nos ensinar que a vida futura é o remédio para todas as dores, o bálsamo para todas as feridas do Espírito e da humanidade, que nós deveremos pensar profundamente nessa questão da vida futura e não vivermos somente o presente, porque o presente faz com que a pessoa se entorpeça e desvalorize-se e perca aquela flama, aquele fulgor que o espírito que acredita na vida futura passa a ter. E a doutrina espírita demonstra essa vida futura através de provas científicas, porque são os próprios espíritos que encontram-se no mundo espiritual que vêm falar a respeito de suas realidades. Mas naquela época, eles ainda não acreditavam nessas coisas, não sabiam que existia esse mundo espiritual, não sabia que existia a vida espiritual, que eles eram espíritos, e que, portanto, eram seres imortais, que estavam na terra para poder trabalhar o seu íntimo, fazer a reforma íntima e crescer em ética e moralidade. E Jesus vem justamente para isso, para mostrar qual o caminho, ser o roteiro, mostrar através dos seus ensinamentos como proceder para sair do mesmismo, para vencer a si mesmo e conseguir a libertação. A fala de Jesus é luz espancando as trevas, e as trevas então cedem para essa luz. E essa luz que Jesus nos legou, nos trouxe, mostra claramente toda a riqueza que o Espírito pode absorver, aprender, se quiser vivenciar esses ensinamentos. É lúcido,
é claro, é perfeito. O mundo é um educandário. Esse educandário serve para que o espírito que se encontra em trânsito para o reino dos céus, saindo da animalidade para a angelitude, possa desenvolver aqueles germes latentes que trazem em si no íntimo, depositado pelo Criador no momento da criação. Todos nós trazemos latentes em nós essa semente do amor, da esperança, da benevolência, da caridade. O que nós precisamos é fazer com que essa semente desabroche. E o reino deve ser construído dentro dos nossos corações. Esse reino que Jesus veio nos legar, então não é um reino exterior, material, de vantagens, porque, infelizmente, naquela época e hoje, as pessoas andam equivocadas com relação à sua própria realidade. Desconhecem que são espíritos, desconhecem que são seres imortais e vivem a sua vida na terra como se fosse um contínuo gozar, um contínuo de fluir e mais nada. Desconhecem que depois desta vida, a vida continua e vivem como se fosse esta a única oportunidade. Amarram-se de tal forma com as energias desta matéria e quando desencarnam têm uma dificuldade tremenda para desvencilhar-se do magnetismo dessa própria matéria. E, portanto, as lições que Jesus nos traz é para que nós nos ponhamos a refletir a respeito desta vida futura. Aquele que pensa na vida futura, ele tem mais esperança. Ele compreende que o Criador lhe possibilita todas as oportunidades possíveis para poder corrigir-se. Sabe que aqueles seres queridos que partiram antes poderão ser reencontrados num momento de um futuro talvez não muito distante. Que a nossa família, que aquela família consanguínea se transforma numa família espiritual e essa família espiritual nos acompanhará eternamente. Tudo isso Jesus nos legou através dos seus ensinamentos, através desta fala: o meu reino não é deste mundo. Pois, se o meu reino fosse deste mundo, os meus anjos, os meus soldados, batalhariam para que eu não caísse nas mãos dos judeus. E essa fala de Jesus nos põe a refletir a respeito dessa vida futura, que foi a doutrina espírita que veio a nos revelar. Hoje fica claro para nós o que é que significa essa vida futura. Porque os espíritos, ao nos esclarecerem que lá no mundo espiritual usufruem da felicidade que conquistaram enquanto encarnados, ou sofrem em virtude daqueles erros cometidos contra o próximo e contra o próprio Criador. E Jesus então resume os 10 mandamentos de Moisés em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esse amor tem que ser de todo o pensamento, de todo o coração, de toda a vontade. É nesse amor que nós começamos a nos transformar. E Ele espera ardentemente que nós vivenciemos esse amor, porque somente assim nós iremos participar do seu reino. E esse reino então não é material, é um reino espiritual. O equívoco dos hebreus na época era que eles queriam que a sua nação sobrepujasse as outras nações, que ele, enquanto promessa divina dada pelos próprios hebreus, que a descendência de Abraão seria muito maior do que as estrelas do céu. Só que não sabe que essa descendência é espiritual e não a descendência material própria da nação. O erro, o equívoco está na interpretação, no não entendimento das palavras. E Jesus era claro, ele construía suas mensagens com
as visualizações do cotidiano, aquilo que as pessoas experienciavam no cotidiano, ele construía as suas parábolas, os seus ensinamentos. Se ele estava falando para pescadores, ele falava da rede de pescar. Se ele estava falando para agricultores, ele falava da semente. E nesse ato de construir, ele argamassou as lições tão profundamente que resistiu ao tempo e predomina até os dias de hoje. E nessas lições nós podemos resgatar tudo aquilo que ele nos legou através do seu evangelho. O que era simples, o que era puro, o que era primitivo, a doutrina espírita, juntamente com Kardec e os espíritos superiores, orientadores da humanidade, nos legaram de forma que qualquer pessoa pode entender ao ler, ao interpretar. Portanto, esse reinado que nós queremos ter, que nós queremos gozar, queremos vivenciar, é algo que não é dado gratuitamente. Há uma exigência de Jesus para conosco que nós façamos a nossa parte. Jesus não morreu na cruz para carregar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados. Muito pelo contrário, ali foi um homicídio praticado em virtude de que Jesus estava agredindo as normas do povo judeu e agredindo também o pensamento e a estabilidade daqueles que dominavam juntamente o Estado, aqueles que eram os comandantes, aqueles que eram os administradores do Estado. E em virtude de sentirem-se incomodados, é que mandaram Jesus à cruz. Mas mesmo essa cruz, que é a cruz que Jesus se permitiu morrer, de lá ele nos deu lições profundas dentro do campo do cristianismo e também para o campo do espiritismo. Esse reinado que Jesus nos lega hoje, ele pede para que cada um cumpra com o seu papel. Ele não retirando os pecados, porque cada um é responsável por aquilo que faz. Portanto, nós temos, enquanto missão, enquanto dever, rever os nossos atos, rever os nossos valores, rever as nossas atitudes, reelaborar a nossa reforma íntima, exercitar o amor, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Somente assim nós poderemos participar do reino de Deus, esse reino que Jesus veio trazer, esse reino que Jesus veio nos legar. Por isso que a fala junto a Pilatos é algo incisivo. E Pilatos não se sentiu mais desafiado, não se sentiu mais como que acuado perante um guerreiro que não se encontrava com a espada em punho. E viu ali um ser puro, um ser pulcro, um ser que tinha dentro do seu íntimo somente luzes. E ele, na sua infância psicológica, vestindo nababescamente, deixou-se envolver pela ilusão do reinado terrestre, até que a ventania da história fez com que ele caísse em virtude de um outro mais poderoso querendo o lugar de Pilatos. É assim que acontece com os seres que querem os bens da terra. Enquanto que os bens da terra somente trazem perturbação, trazem para o ser complicações, trazem para o ser uma determinada quantia de remorso e envolvimento ímpar para manter aquele bem que ele conquistou de forma correta ou escusa. Jesus, que nada possuía, era um rei, seu reino não era daqui e continua o seu reinado ainda hoje. Todos aqueles que assumiram cargos de escol deixaram esse cargo porque outros, orgulhosos, egoístas, vaidosos,
subpujaram aquele cargo, dominando quem estava no poder. E hoje nós vemos isso na mídia. Quantos que, detendo o poder, de repente perdem esse poder em virtude de circunstâncias aziagas. Mas Jesus não. Jesus nos mostra o equilíbrio, a paz, a harmonia interna, por estar vivenciando as leis de Deus. E todos nós que vivenciarmos esta lei no seu íntimo, com sinceridade, com boa vontade, com perseverança, conquista essa paz, conquista esse equilíbrio e pode já usufruir daquela felicidade que aguarda cada um de nós. Apesar da terra não ser um plano de felicidade, mas nós já podemos plantar essa felicidade aqui e agora. Aquela ideia que os teólogos imprimiram ao povo, que nós deveríamos deixar o corpo sangrar, o corpo adoecer, abandonar os valores do corpo para podermos, através da dor, do sofrimento, conquistarmos as benesses do céu, é algo equivocado. Jesus veio viver na terra para demonstrar que a terra tem a sua beleza, tem o seu valor. E ele participou de todas as circunstâncias sociais possíveis. Ele fez parte de várias famílias. Ele almoçava, discutia, participava, reunia-se com outras famílias, mostrando que valorizava a vida social, valorizava a organização do próprio mundo, e que este mundo bem vivenciado não lega nenhum tipo de dor ao ser humano. Ao contrário daquela missão que a Idade Média, na sua obscuridade, plasmou na mente das pessoas, que deveríamos sim manter o corpo doentio para conquistarmos as benesses. Isso é uma incoerência com relação ao amor de Deus. Já que Deus é todo perfeição, como Ele pode criar criaturas ainda não totalmente evoluídas e jogá-las num mundo onde não possa conquistar a sua paz, o seu equilíbrio, e elas então são obrigadas de uma forma masoquista a valorizar a própria dor? É algo que vai contra a ética, algo que vai contra o amor, contra a verdade divina. Portanto, o ensinamento de Jesus é para que nós nos equilibremos, vivenciemos a nossa existência com dignidade, que construamos dentro de nós esse reino. E esse reino, ele somente acontecerá se nós realmente vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, porque Ele é o caminho da verdade que leva à vida. Muita paz a todos.